Tetra Pak apresenta Séries do Conhecimento, uma coleção de webinars produzidos exclusivamente para você, cliente Tetra Pak, com o objetivo de compartilhar conhecimento e ideias visando suportá-lo diante aos desafios que a indústria possui no dia a dia. Assista e conecte-se conosco para muito mais. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um de nossos webinars da séries de conhecimento que a Tetra Pak está proporcionando. O tema de hoje é como reduzir custos operacionais em sistemas UHT. Eu sou Richard Correia, sou especialista em equipamentos de processamento de alimentos. Trabalho na Tetra Pak já há 21 anos, sempre com esse tema, né, de processamento de alimentos. Comecei na Tetra Pak como assistente técnico, fazendo os serviços de campo, serviços de comissionamento, manutenção preventiva, manutenção corretiva e também treinamentos. E agora eu pertenço a uma equipe de especialistas em equipamentos de processamento e também em equipamentos de transferência acética, né? Continuo fazendo as mesmas atividades e também incorporei no meu campo de atividades as questões de assessments, são as consultorias que nós fazemos nos equipamentos de processo. Temos disponível aqui na nossa plataforma uma área para perguntas e respostas, né? Então fiquem à vontade para postarem suas perguntas ao longo da nossa apresentação, né? E ao final dessas apresentações nós vamos responder as perguntas. Se não houver tempo de responder a todas as perguntas, não se preocupem, nossa equipe vai entrar em contato com vocês e responder a todas, podem ficar tranquilos. Então vamos começar. Bom, conforme o tema, né, do nosso webinar, nós temos os objetivos, basicamente, de reduzir custos nos nossos equipamentos UHT. E, basicamente, nós temos 3 pontos importantes que nos chamam a atenção, não que não tenham outros pontos, né? Mas esses são os pontos principais, que são as perdas de água, né, desperdício de água, perdas e desperdícios de energia elétrica, ou também energia com vapor, né, aquecimento, e também a parte de resfriamento, né, energia que se gasta com resfriamento do produto. E fases de mistura de água com produto, que nós chamamos de mix phase, né? Um termo em inglês que nós utilizamos, mas são as fases de mistura com água, que no caso para enchimento, esvaziamento dos equipamentos, sempre existe uma pequena fase de mistura com água. Então, estes são os 3 pontos principais que nós vamos tratar aqui no nosso webinar, trazendo soluções para lidar com esses pontos, né? Então, quais seriam basicamente as soluções? Nós separamos em ferramentas, né? Nós temos aí basicamente 2 ferramentas que seriam os serviços. Nós podemos prestar serviços para fazer um levantamento ou uma auditoria, né? Como eu já tinha comentado, para entender as perdas que nós temos nos equipamentos, o quanto isso impacta nos custos operacionais, e também oferecer novas tecnologias. Né? Novas tecnologias para quê? Para minimizar essas perdas, né? Reduzir esses custos. E também nós vamos entender que, de acordo com todas essas ferramentas que nós temos, né? Serviços, tecnologias, nós podemos reduzir os custos operacionais, nós podemos reduzir o consumo de água dos nossos equipamentos e também conseguimos uma melhora de performance desses equipamentos, né? Lembrando que para essas duas ferramentas que nós temos, serviço e tecnologia, nós temos um trabalho em conjunto, porque um serviço, por exemplo, nós podemos citar como um serviço de treinamento, né? Se eu tenho um serviço de treinamento, eu posso oferecer um treinamento para os nossos clientes, tanto a equipe de manutenção como a equipe de produção vão estar preparadas para identificar
identificar melhor essas perdas e entender se é possível a aplicação de uma nova tecnologia, se é possível a aplicação de uma revisão de plano de trabalho, se é possível a revisão de um plano de manutenção, né? Conseguimos englobar esses pontos com os nossos serviços, tanto treinamentos como as auditorias. E entender também como e onde aplicar as ferramentas de novas tecnologias, ok? Seguindo, nós temos aí um quiz. Esse quiz está aberto para vocês responderem na nossa plataforma. Essa primeira pergunta é basicamente qual é o seu maior desafio considerando os itens abaixo, né? Temos aí a redução de perda de água, redução de perda de energia e também a redução de descarte de produto, né? Temos um tempo aí para vocês avaliarem, né, esses 3 pontos, avaliar em função das necessidades que vocês têm no dia a dia, prioridades, questão de custo, outros projetos. Então, temos um tempinho aí para vocês verificarem quais seriam os pontos principais aí, né? Só para exemplificar, né? Então, temos diversos serviços e diversas tecnologias que podem ser aplicadas nos 3 pontos, dependendo da necessidade, um de cada vez ou todos, né? Basicamente cobrindo essas 3 necessidades. Opa, temos algumas respostas aqui. 70% a preferência em redução de perda de água, né? 28% redução de perda de energia e 2% redução de descarte de produto. Lembrando que isso é de acordo com a necessidade de cada um, né? De acordo com as prioridades também, ok? Então, esse foi nossa primeira interação aí. Agora, voltando ao ponto, né, que nós estávamos comentando, temos as ferramentas, temos os pontos principais que nós precisamos gerenciar, vamos dizer assim, né? Mas também nós temos que prestar atenção nas tendências dos consumidores, né? 3 pontos principais que nós levantamos aqui são com relação à segurança alimentar e qualidade. Hoje o consumidor ele está muito atento a esses pontos, né? E tem também a disponibilidade do produto no mercado, como esse produto está disponível no mercado, questões de disposição mesmo, né? Disposição física, onde encontrar, né? E um ponto bastante importante seria o ponto de sustentabilidade. Hoje, os nossos consumidores eles estão bastante voltados para essas questões de sustentabilidade. Se é possível fazer a reciclagem correta das embalagens, o quão esses produtos agridem o meio ambiente. Então, os consumidores estão bem focados nesses pontos também. Então, é importante estabelecer um link, né, dessas tendências de mercado com os pontos principais que nós vemos basicamente no chão de fábrica. Então, pensando nesses 2 pontos principais, né, englobando as tendências e as prioridades de chão de fábrica, nós podemos analisar o que nós temos em plataformas anteriores, né, ou seja, as plataformas mais antigas dos equipamentos UHT que nós temos, as plataformas mais recentes e também os pontos, né, os componentes, as soluções de melhoria que nós temos disponíveis, né, no nosso portfólio e também a condição, a capacidade que nós temos de implementar essas novas tecnologias, seja na customização dos serviços, né? Por exemplo, se eu preciso de um serviço específico
para um determinado equipamento, e esse serviço pode apontar a necessidade da implementação de novas tecnologias, né? Normalmente é isso que acontece, né? Principalmente para equipamentos do portfólio mais antigo, né? Que tem uma evolução bastante grande agora para os equipamentos mais recentes, evolução em termos de tecnologia, mas são perfeitamente aplicáveis a equipamentos mais antigos também. E com tudo isso, nosso objetivo é alcançar os targets que nós temos no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, chão de fábrica, KPIs também, né? Então, pensando nessas ferramentas, né, e ferramentas que nós temos de serviços e novas tecnologias, nós podemos destacar algumas aqui para nossa apresentação. Redução de fases de mistura de água com produto, né? Temos aí a condição de reduzir o consumo de água e energia, né? E melhorar o aproveitamento do produto, né? Como o próprio nome diz, redução de fases de mistura. Então, nós vamos ver com um pouco mais de detalhes essa opção. Uma outra opção seria a melhoria de eficiência de homogeneização, né? Seria a redução do consumo de energia e melhoria da vida útil de peças de desgaste. Também nós vamos ver um pouco mais de detalhes sobre essa opção. Uma outra opção seria a recuperação de água para homogeneizadores. Sabemos que precisamos de água para a refrigeração de alguns componentes do homogeneizador, e essa opção traz algumas soluções aí para redução de custos, tanto de energia como consumo de água, né? E também a estabilidade do fornecimento de água para o equipamento. Outras opções que nós temos: recuperação de água para desaeradores. Nós chamamos de eco-cooling. Essa opção ela traz a redução do consumo de água e energia quando utilizamos a água para resfriamento dos componentes dos desaeradores, e também traz algumas opções de segurança operacional. Nós vamos ver com mais detalhes isso aí. Recuperação de água para desaeradores também no mesmo tema, só que em um outro ponto de trabalho do desaerador, que seria da geração de vácuo, né? Nós chamamos essa opção de eco-vacuum. Então, qual seria a ideia? A redução do consumo de água e energia do sistema que alimenta a bomba de vácuo e todo o sistema de geração de vácuo, né? Isso proporciona também a estabilidade do controle de vácuo, né? Que é bastante importante para a qualidade final do produto. E a hibernação acética, né, que seria uma opção de redução do consumo de água e energia, e que traz também a melhoria, né, da vida útil de componentes de desgaste. Aí nós vamos ver também com um pouco mais de detalhes aí. Mais um momento aí de interação, né, durante a nossa apresentação. Então, assim, tem essa pergunta: qual o seu interesse em atualizar sua instalação atual da planta? Temos aqui essas opções, claro, não passamos ainda os detalhes, então talvez seja até um pouco difícil de responder esse tipo de pergunta, mas temos algumas aqui, algumas respostas, né? Independente de conhecer ou não essas soluções, seria importante entender qual é o interesse, né, para se atualizar os equipamentos, né? Seja para uma planta mais antiga, um equipamento mais antigo, seja até por um equipamento mais novo, uma plataforma mais nova, nós podemos considerar essas soluções como opcionais, né? Não necessariamente estão disponíveis, né, no equipamento de plataforma mais nova, mas é possível implementar também. Então, quais seriam aí basicamente as respostas? Estou interessado e gostaria de atualizar o mais rápido possível. Estou interessado, mas não é uma prioridade imediata, ou não estou interessado. Tem um tempinho aí para vocês avaliarem, né, as respostas.
Então, nós vamos aguardar aí esse tempo, aguardar que vocês verifiquem aí qual seria a resposta mais adequada para o seu dia a dia, né? Então, temos aí algumas respostas. Temos 70% dos participantes que estão interessados, né, gostariam de atualizar o equipamento o mais rápido possível. 28% está interessado, mas não é uma prioridade imediata. E 2% não estão interessados. Logicamente, isso é uma decisão de cada planta, né, de cada cliente. E só para ter uma ideia de como nós gerenciamos esse tipo de necessidade. Ok? Agora vamos comentar sobre as opções que nós temos, né, as soluções que nós temos disponíveis. Conforme eu mostrei nos outros slides, temos 6 disponíveis aqui para essa apresentação. E a primeira delas seria a redução de fases de mistura, né? Então, qual é o desafio dessa solução? É a redução de mistura de produto com água, né, que normalmente vai ser enviado para o sistema de invase. Então, o que acontece? Nós temos aí os benefícios da redução da quantidade de produto não conforme, né, pela própria redução da fase de mistura, né, e a redução do descarte de água. Temos também o empurre, vamos dizer assim, de produto com água nos momentos de enchimento e o empurre de água com produto nos momentos de esvaziamento, né, que são processos comuns, né, nas plantas UHT. Então, como que esse sistema funciona basicamente? Então, nós temos, na grande maioria dos nossos equipamentos, nós temos um sistema parecido com esse dessa animação que eu tenho aqui do lado direito. O que acontece? A ideia é eliminar ao máximo as fases de mistura do equipamento. Então, o que eu faço? Eu completo o nosso tanque header batch com água. Enquanto isso, eu faço o enchimento da linha de transferência de produto. E enquanto eu esvazio totalmente o BTD, o tanque de equilíbrio, o header batch alimenta o restante da planta com água. Então, eu não perco as características acéticas do processo. Enquanto eu esvazio totalmente o BTD com água e começo a colocar o produto. Ou seja, dentro do BTD, do tanque de equilíbrio, eu não tenho nenhuma fase de mistura. Ou seja, eu esvaziei totalmente com água e coloquei produto. Então, eu não tenho, nesse passo, né, eu não tenho mistura com água. Vai acontecer uma mistura de produto com água na tubulação, quando o BTD tiver produto suficiente para alimentar a planta, eu deixo de alimentar com o header batch, alimentar com água, e transfiro para produto. Ou seja, a redução de fase de mistura é bastante grande, porque normalmente dentro da tubulação essa fase de mistura é muito menor, se comparado ao BTD, que eu tenho um volume maior, né, de água que eu preciso necessariamente misturar com o produto. E para demonstrar, nós fizemos alguns cálculos aqui, comparando, né, uma situação atual, um processo tradicional, com essa solução de recuperação de água. Nós temos uma redução anual de produto, de descarte de produto não conforme, vamos dizer assim, para menos da metade, né? Se eu tivesse utilizando um processo tradicional. Então, é uma solução que aparentemente traz bastante benefícios aí, né? A redução é bastante significativa. Nossa próxima solução é com relação à melhoria de eficiência de homogeneização. Então, qual é o desafio? A redução do consumo de energia em fases de homogeneização. Quais são os benefícios? Redução do consumo de energia, né, como já mencionamos,
redução da pressão de homogeneização sem comprometer o valor NISO. O que seria o valor NISO? O valor NISO um método de medição de qualidade do produto final com respeito à homogeneização. Se o produto atingiu os níveis mínimos de homogeneização, né, solicitados pelo mercado. Então, existe esse método de medição. Esse método é realizado nos laboratórios dos clientes quando tomam as amostras, né, para avaliação de qualidade de homogeneização. E essas amostras precisam estar dentro de um certo range, né, para garantir que o leite tenha a qualidade necessária, para evitar também a separação de gordura, por exemplo, no caso de leite, separação de sólidos, no caso de outros produtos, né? E também tem um prolongamento da vida útil dos componentes, porque se eu consigo reduzir a pressão de homogeneização sem alterar o valor NISO, consequentemente eu consigo uma vida útil melhor dos componentes. Isso me dá margem até para reavaliar as minhas questões de manutenção, né? Então, como funciona basicamente esse sistema? Aqui nós temos o dispositivo de homogeneização composto por vários discos de homogeneização, ao invés de um único disco, como normalmente nós temos. Isso permite com que a pressão de homogeneização seja distribuída, né, entre esses discos, diminuindo a pressão total necessária para cumprir com o processo de homogeneização. Neste exemplo, nós conseguimos uma redução de 180 bar para 125. Isso traz uma redução bastante significativa com respeito ao consumo de energia elétrica, né? Sabemos que a quantidade de energia elétrica necessária para cumprir com o processo de homogeneização depende diretamente da pressão que nós precisamos, né, para a homogeneização. Então, com essa redução de pressão, reduz-se a carga em que o homogeneizador está submetido e, consequentemente, a quantidade de energia necessária. E também temos um ponto que se refere ao meio ambiente, a emissão de CO2, né, no meio ambiente. Então, existe uma redução bastante grande também de redução de CO2 em virtude da redução do consumo de energia. Ok? Próxima solução que nós oferecemos é a redução de água para homogeneizadores, água de resfriamento para os homogeneizadores. Então, o desafio aqui é reduzir o descarte de água de refrigeração dos homogeneizadores. Quais são os benefícios? Redução da quantidade de água descartada durante o resfriamento da máquina. Redução do consumo de energia, pensando na captação, no tratamento e no descarte da água. Temos energia sendo utilizada para fazer a captação da água, energia utilizada para fazer o tratamento da água e também o descarte. Quando eu descarto água no efluentes, por exemplo, eu tenho que tratar essa água, né? E um outro ponto, né, de benefício, justamente a redução da quantidade direcionada ao sistema de efluentes. Eu, entre aspas, desafogo, né, o meu sistema de efluentes com a aplicação dessa solução. Basicamente, como funciona? Então, nós temos aqui um sistema de resfriamento do homogeneizador, sistema básico, né? Então, temos a alimentação de água, essa água vai passar por todos os componentes que necessitam de refrigeração no homogeneizador, o cárter, o redutor, os geradores de condensado. Eu preciso de água fria para fazer a geração de condensado, e essa água normalmente ela é descartada junto com o sistema aqui, com todos os outros componentes. Então, a ideia é o quê? Criar um sistema fechado de circulação de água dentro do homogeneizador, com todos os controles, né? Controle de fluxo, controle de pressão, uma bomba para fazer a pressurização, uma bomba independente, normalmente uma bomba bem pequena, porque não tem necessidade de uma vazão tão alta, uma pressão tão alta,
né? E tenho também um sistema de resfriamento utilizando um trocador de calor, normalmente um trocador de calor a placas, né? Esse trocador de calor ele tem uma boa eficiência de troca térmica, então o que, que acontece? Como eu tenho um volume muito pequeno de água fazendo a circulação aqui, eu tenho uma massa de água bem menor para eu resfriar, né? Então eu não sobrecarrego o sistema de resfriamento dos clientes e utilizo a mínima quantidade de energia para fazer esse resfriamento, né? E também com relação ao descarte de água, né? Temos aqui uma comparação de um processo tradicional com uma recuperação de água. No processo tradicional, eu descarto essa água em toda a operação do homogeneizador. No processo de recuperação de água, eu tenho normalmente um tanque, um pequeno tanque aqui para formar esse circuito fechado. Então, eu não tenho descarte durante a utilização. Porém, eu preciso, por questões de microbiologia, questões de higiene, eu preciso fazer a troca, né, o descarte dessa água de tempos em tempos. Aqui nós colocamos como exemplo uma vez por semana fazer esse descarte, né, mas isso vai depender das condições microbiológicas dessa água, né? Talvez um pouco mais, talvez uma vez por semana mesmo. Mas assim, eu preciso fazer esse descarte. Só que a diferença que nós temos quando eu descarto toda a água de resfriamento do homogeneizador e eu utilizo esse sistema recirculando a água, a diferença é bastante grande, né, como nós podemos ver aqui. Estou tomando como base um Tetra Alex 400, né, e uma base de tempo de 1 ano para entender o quanto eu tenho de água descartada, né, e aqui todos os dados de produção, horas de produção, a frequência de funcionamento, e nota-se que é uma diferença bastante significativa, bastante importante aí no caso dos homogeneizadores. Nossa próxima solução é com relação à recuperação de água dos desaeradores. Então nós vamos falar praticamente 2 vezes, né, de recuperação de água para desaeradores. Uma vez nós vamos chamar de Eco Cooling e a próxima solução nós vamos chamar de Eco Vacuum. Então vamos falar do Eco Cooling primeiro. Então seria um desafio de reduzir o descarte de água de refrigeração dos desaeradores, né? Todos os desaeradores eles precisam de água para fazer o resfriamento do produto condensado, para que se recupere energia, que se remova o ar dissolvido no produto, né? Então nós temos que fazer essa etapa de refrigeração. Quais são os benefícios? Né? Redução do consumo de água de resfriamento. Quando essa água é descartada, em algumas situações a água não é descartada, a água é reaproveitada, né? Seja uma água gelada, uma água de torre, mas em alguns casos a água é descartada. Mas também existe o benefício, mesmo se a água é recuperada, existe o benefício, nós vamos ver a seguir, do volume de água que nós trabalhamos, né? Como temos no homogeneizador. Um outro benefício seria a redução do consumo de energia. O sistema de resfriamento é no local, então, quer dizer, eu não preciso, não tenho perda de energia em um trecho muito longo de transferência de água para resfriamento, né? E sem contrapressão no sistema. Isso nos remete à segurança do equipamento, né? Eu tenho que pensar nas questões de contrapressão dos sistemas de arrefecimento que eu tenho no desaerador, que eles não podem trabalhar sob pressão. Então, se eu tenho um circuito fechado e devidamente controlado, eu consigo gerenciar esse ponto aí. Então, como funciona basicamente? Então, nós temos, é um sistema muito semelhante ao homogeneizador. Nós temos o envio de água, né, para o nosso sistema de arrefecimento e depois o dreno desse sistema de arrefecimento. Em alguns casos, como eu comentei, essa água de saída pode ser levada a um sistema de resfriamento particular do cliente, mas temos algumas vantagens aqui com o sistema Eco Cooling. É um sistema fechado também, né, um circuito fechado.
Temos bombas específicas para fazer o bombeamento e a pressurização da linha. Temos instrumentos para fazer as medições de fluxo, pressão, temperatura, se for o caso. Normalmente esse sistema se aplica, né, medição de temperatura. Nós temos um sistema de resfriamento no local, normalmente um trocador de calor a placas, como nós temos para a solução para os homogeneizadores. E nós temos o líquido de arrefecimento vindo de uma central de resfriamento do cliente. Só que, como eu tenho um sistema de resfriamento no local, com um circuito de água muito mais curto, um volume de água muito menor do que trazer essa água do sistema de resfriamento e devolver para o sistema de resfriamento já com perdas na linha, eu reduzo bastante o consumo de energia para resfriamento aqui, nesse ponto, né? E também temos, não está representado aqui, mas temos um tanque, né, para compor o circuito fechado, né, de água, e praticamente a mesma tratativa que nós temos para o homogeneizador. A diferença aqui seria o volume de água que nós temos, né? Se eu comparo um volume necessário em uma medida anual, um volume necessário que normalmente se descarta, ou que talvez não se descarte, mas que eu tenho uma quantidade bastante grande para fazer troca de energia, né? Eu tenho um volume muito menor, mostrado aqui nessa coluna de implementação da solução, né? Que também é bastante significativo, como nós vimos também no homogeneizador, né? Aí eu estou tomando como referência um TA Flex a uma capacidade de 12.000 litros por hora. Então podemos ter diferentes níveis de consumo, dependendo da capacidade do equipamento. Nossa próxima solução seria também, né, com relação à recuperação de água para desaeradores, só que agora no sistema de vácuo, é um sistema separado do EcoCooling. O desafio é reduzir o descarte de água, a refrigeração da bomba de vácuo, né, dos desaeradores. E os benefícios? Os benefícios são redução do consumo de água de resfriamento. Normalmente essa água que sai da bomba de vácuo ela é descartada, né? Redução do consumo de energia, porque eu tenho um sistema de resfriamento local. Estabilidade do controle de vácuo. Como eu tenho um sistema fechado, com todos os instrumentos, todos os controles, né, de vazão, de pressão, de temperatura, eu consigo, e o circuito é menor também, né, um volume de água menor, eu consigo uma estabilidade melhor no meu controle de vácuo. E a vida útil prolongada, né, dos componentes de vácuo, porque eu tenho ali tudo controlado praticamente. Como esse sistema funciona? Então, nós temos basicamente aí a nossa bomba de vácuo, ela vai retirar os gases de dentro do desaerador. Para isso, ela precisa de uma alimentação com água, para formar ali o vácuo dentro dela. Então, essa água é descartada junto com o ar dissolvido para o dreno. Então, a proposta seria, utilizando da mesma forma um tanque para recuperar essa água, né, um circuito fechado com um sistema de bombeamento, um sistema de instrumentos para garantir a pressão adequada, a vazão adequada, temperatura adequada para que a bomba trabalhe dentro da curva de performance. Nós temos a solução que traz muita economia em termos de utilização de energia para resfriamento, sendo que o circuito é fechado, né? E é bem menor, o volume de água que eu tenho é bem menor. E também economia de água, porque da mesma forma que nós temos para o EcoCooling e para o homogeneizador, nós temos aí uma redução bastante grande do consumo de água para esse sistema. Tem uma fase de drenagem que nós precisamos renovar essa água, né? Isso deve ser avaliado, claro, né? Mas isso já nos dá a possibilidade de reduzir bastante o consumo de água que nós descartamos aí. Ok.
nossa próxima solução é o sistema de hibernação acética para sistemas UHT. O desafio é reduzir o consumo de energia em operações de espera do equipamento, por exemplo, circulação com água, né? Quais são os benefícios? A redução do consumo de água de resfriamento. Em certos momentos, nós temos aí um consumo de água de resfriamento para os sistemas UHT, quando estão em circulação com água. Redução do consumo de energia, né? Capacidade reduzida e consumo de vapor também reduzido, né? Capacidade reduzida, consequentemente, consumo de vapor reduzido. E também o desligamento do sistema de vácuo quando é aplicado. Por exemplo, um TTA Flex, que é equipado com um desaerador. Nos momentos de circulação com água, não é necessário o sistema de vácuo funcionando. Então, posso desligar alguns componentes aí e economizar energia. Vamos ver basicamente como funciona. Então, assim, uma comparação, né, para facilitar o entendimento é com os nossos computadores. Quando eu aciono a opção de hibernação de um computador, o que acontece? Eu tenho ali um trabalho em andamento, mas eu, por exemplo, preciso me ausentar por 2, 3 horas. Mas depois eu preciso voltar nesse trabalho, continuar com esse trabalho. Então, para eu não perder a condição que o computador está me proporcionando, né, eu preciso voltar depois dessas 2, 3 horas, eu preciso voltar rapidamente nesse trabalho que eu estou executando para alimentar com dados, alguma coisa assim. Então, o que acontece? O computador ele entra num estado de hibernação. O que ele faz? Ele desliga tudo que não é necessário naquele momento. Desliga a internet, desliga periféricos. Se o computador tem um monitor, ele desliga o monitor também, né? Então, ele vai desligando essas funcionalidades que naquele momento não tem importância, mas ele mantém o trabalho que eu estava executando no mesmo ponto onde eu parei, para que a hora que eu precisar retomar esse trabalho, a retomada seja praticamente imediata. Podemos aplicar esse mesmo conceito no sistema OHT, né? Por exemplo, se eu tenho o sistema OHT em circulação com água e eu tenho um problema no sistema de invase ou no sistema de distribuição, que isso vai me tomar algumas horas aí para resolver o problema. E se não compensa eu desligar o equipamento e esterilizar novamente quando tiver tudo pronto, eu posso colocar ele num estado de hibernação. Ou seja, ele vai reduzir a capacidade de produção até que se reduza o consumo de vapor, né? Mas ele sempre vai manter a temperatura de produção. Eu não posso perder a condição acética do equipamento. Então ele reduz a capacidade, consequentemente reduz o consumo de vapor. Ele desliga sistemas de resfriamento, porque uma vez que eu reduzir a capacidade, reduzir a quantidade de vapor, eu não preciso me preocupar com o resfriamento para o invase, por exemplo. Ele mantém um resfriamento mínimo para que eu não tenha efeitos de ebulição no equipamento, né, para prejudicar o funcionamento. Então, ele reduz os sistemas de resfriamento ao mínimo, e quando eu tenho, por exemplo, aplicação de sistemas de vácuo, ele simplesmente desliga o sistema de vácuo, porque naquele momento não é necessário. Ele faz isso por meio de rampas de incremento e decremento de capacidade, para que eu não tenha nenhum distúrbio aí no meio do caminho que possa comprometer a condição acética do equipamento. E a qualquer momento, se eu precisar retomar a condição de produção, é possível, né? A qualquer momento, ele vai fazer a rampa, né, para restabelecer as condições básicas aí, e vai estar pronto para receber produto, né? Os dois pontos principais aí de economia, né, de redução de consumo, seria com relação a vapor e eletricidade. Uma vez eu reduzo a vazão do equipamento, eu estou reduzindo a potência que normalmente eu entrego para as bombas que proporcionam essa vazão. Então, eu não tenho o consumo total de energia pelas bombas acionadas por
motores elétricos. E também redução do consumo de vapor, porque uma vez que eu reduzo a quantidade, né, a massa de água que eu passo pelo equipamento, eu não tenho necessidade da mesma massa de vapor necessária para manter a temperatura. Então, eu preciso de uma massa de vapor bem menor, né? Princípio da conservação de energia, né? Relembrando aí as aulinhas de física. Bom, com relação às economias, né, o custo operacional, nós podemos reduzir em até 75%, 70%, 75% esses custos. Lógico, isso depende muito da configuração do equipamento, das condições que nós temos na planta. E também uma redução de emissão de CO2, né, bastante significativa também. Ok? Agora, temos mais um momento de interação. Mais uma pergunta, né, no nosso quiz. Em quais soluções você está mais interessado, né? Eu sei que foi meio rápido, né, a explicação das diversas soluções que nós temos, mas é só para ter uma ideia, né, do que chamou mais atenção. Nós temos aí a redução de fases de mistura, melhoria de eficiência de homogeneização, com relação à redução de consumo de energia. Nós temos a recuperação de água para homogeneizadores, também com tema de energia e água. Recuperação de água para os desaeradores, o eco-cooling. Recuperação de água para desaeradores também, mas esse é o eco-vacuum. E a hibernação acética, né, para os sistemas UHT. Todas essas possibilidades, elas visam muito redução de energia e redução de água, né, como nós vimos aí. Mas tem também a questão financeira, né, redução de custo. Então, nossas respostas, temos respostas bastante equilibradas aí, né? Temos aí, para redução de fases de mistura, 12% de interesse, né? Melhoria de eficiência de homogeneização, 23%, que parece que é o de maior interesse aí, né? Recuperação de água para homogeneizadores, 21%. Recuperação de água para desaeradores, o eco-cooling, 17%. Recuperação de água para desaeradores, o eco-vacuum, 13%. E a hibernação acética para sistemas UHT, 14%. Mas para ter uma ideia, né, do quão nesse momento, né, do quão importantes são essas implementações aí, né? Bom, como um resumo, né, dessas soluções apresentadas, né? O resumo aí dos desafios e soluções que nós temos. Basicamente, nós temos os 3 pontos principais aí principais em questão, que seria o descarte de água, né? Redução de consumo de água, redução de consumo de energia e os pontos com relação a produto, redução dos descartes de produto não conforme, né? Todos esses 3 pontos convergem aí a algumas ferramentas que nós apresentamos aí ao longo dos slides, né? Ferramentas que remetem tanto a questões de serviço, como questões de novas tecnologias, né? Como comentamos, serviço, um determinado serviço customizado pode trazer aí uma condição de redução, né, desses custos, redução desses pontos em questão, e também ajudam a identificar com mais clareza a necessidade de uma melhoria de tecnologia, né? Normalmente se faz aí um serviço de auditoria para tentar identificar qual seria a melhor solução em termos de melhoria de tecnologia, ou não, simplesmente uma auditoria com algumas sugestões na área gerencial ou na área de manutenção, é possível já algumas reduções, né?
Mas a aplicação dessas ferramentas são basicamente em função dos 3, vamos chamar assim, de pilares, né, das condições de gerenciamento que nós temos hoje. Seriam as questões de processamento, as questões ambientais e questões financeiras, né? E esses 3 pontos nós podemos destacar aí 2 pontos bastante importantes, que seria um relacionado a peças de desgaste. Nós podemos fazer aí uma reavaliação no que nós temos de peças de desgaste, estoque, tempo de troca, né, de peças, uma melhoria no plano de manutenção e também na emissão de CO2, que tem um impacto bastante grande, né? E tudo isso convergindo em questões de sustentabilidade, né? Alinhado com a questão das tendências demonstradas pelos consumidores. E depois que nós atingimos essas condições, é importante também fazer um estudo aí de uma retroalimentação de todos esses resultados, olhando também para o depois, né? O que seria interessante, uma fotografia do antes e do depois, para se ter uma ideia de o quão foi efetiva aquela solução implementada e se precisa fazer algum ajuste, né? Ou surgiu a necessidade, a oportunidade de mais uma solução, né? Foi visto que uma determinada solução traz um certo ganho e, em cima disso, acontece a necessidade de mais soluções aí de melhoria. Então, é um exercício bastante importante, né? Bom, pessoal, chegamos ao final aí de nossa apresentação. Agora nós vamos passar para a sessão de perguntas e respostas, né? Conforme eu tinha comentado no início, né, de nossa apresentação, temos um espaço aí para vocês postarem suas perguntas. Vou começar a observar aqui, parece que estão chegando algumas perguntas para mim, né? Tenho aqui a primeira pergunta. Vou ler aqui para vocês. Com respeito à solução redução de fases de mistura, é possível controlar e registrar a quantidade de produto que a máquina está descartando? Existe alguma maneira de medir essa quantidade? Então, sim, é possível registrar, né, a quantidade que a máquina descarta e também é possível medir também essa quantidade. A solução, ela apresenta basicamente alterações de software e também algumas alterações de hardware. Você precisa colocar alguns componentes, mas falando de outras soluções que também nós temos disponíveis, como, por exemplo, o gerenciador de receitas, é possível que se implemente receitas diferentes no equipamento. A cada receita nós podemos vincular o tipo de produto e também nós podemos vincular parâmetros específicos, como, por exemplo, a medição, né, da quantidade que foi descartada, e podemos também, por meio do gerenciador de receitas, registrar a cada produção quanto foi desperdiçado e também chegar num valor mínimo aí de fases de mistura, ok? Temos mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Com respeito à solução hibernação acética, existe alguma ideia de quais modificações de software e hardware são necessárias para a sua implementação? Sim, normalmente, dependendo da plataforma, se for uma plataforma mais antiga, é possível que seja necessário a implementação de alguns instrumentos, conversores de frequência, por exemplo, dependendo da idade, né, vamos dizer assim, do equipamento. Equipamentos mais novos, né, de plataforma mais recente, muitas das vezes não é necessário nenhum ajuste de hardware, somente ajuste de software. Seja por uma implementação no sistema ou
simplesmente um ajuste durante comissionamento. Se o equipamento já possui a opção, porque esse é um opcional, né, para equipamentos mais novos, se esse equipamento possui a opção, é possível fazer um ajuste durante o comissionamento ou ou quando o cliente necessitar, né? Agora, se é um equipamento mais antigo que não tem essa opção, não tinha, né, essa opção disponível quando o equipamento foi concebido, é possível sim a implementação tanto do software quanto do hardware. Aí seria necessário entrar em contato com a nossas equipes de especialistas para fazer um levantamento, né, do que precisa. Temos mais uma pergunta aqui, falando sobre o consumo de água. De uma maneira geral, é possível medir a quantidade de água que o equipamento está consumindo e a quantidade que está sendo enviada para o dreno, para estabelecer os KPIs e objetivos para considerar em nossos relatórios de eficiência? Sim, com relação a soluções que lidam diretamente, né, com descarte de água, consumo de água, é possível estabelecer também pontos de medição para contabilizar conforme a sequência, na fase do processo, dá para estratificar também. Por exemplo, na fase de circulação com água, quanto de água foi necessário? Na fase de produção, quanto de água foi necessário? É possível, sim, fazer esse levantamento e também ajudar a estabelecer os KPIs adequados aí para consumo de água. Mais uma pergunta. Quando usando ambas as soluções, o Eco Cooling e o Eco Vacuum, é possível customizar as soluções para otimizar a utilização de todos os componentes utilizados em cada solução? Aqui, sim, é possível. Por quê? Se eu entendi, seria utilizar praticamente uma solução para as duas propostas. Como é um sistema fechado, né, nós podemos otimizar isso. Por exemplo, eu utilizo apenas um circuito para coletar água, tanto da bomba de vácuo quanto do resfriador. Eu posso customizar esse sistema em um único sistema, obviamente com todos os controles individualizados, para eu não interferir em nenhum momento, em algum ponto específico, por exemplo, da geração de vácuo. Sabemos que o volume de água necessário para a bomba de vácuo é muito menor, então nós conseguimos customizar essa solução. Tem mais uma pergunta aqui. É possível aplicar a solução melhoria de eficiência de homogeneização para equipamentos antigos? Sim, é possível. Temos que substituir alguns componentes dos homogeneizadores mais antigos. E um ponto importante também, é preciso identificar qual é a capacidade do homogeneizador, porque esse opcional ele não é pronto para certas capacidades. Então temos que fazer uma consulta, né, com nossos especialistas aí na área de homogeneizadores, para entender quais são as capacidades que se pode aplicar essa solução. Mas sim, para máquinas mais antigas, para equipamentos mais antigos, é possível aplicar também. Bom, pessoal, nós não temos mais tempo, né, para responder as perguntas, mas não se preocupem, todas as perguntas postadas e as perguntas que vocês quiserem postar, elas vão ser respondidas, né? Nossa equipe vai trabalhar nesse ponto para responder as perguntas e enviar as respostas para vocês. Agradeço muito a participação de todos, espero que esses pontos possam ter trazido a vocês alguma ação de melhoria, que vocês possam ter visualizado aí de imediato, ou se tiverem alguma pergunta, por favor, entre em contato conosco para mais informações de nossas soluções. Temos outras soluções além dessas que foram mostradas. Nos sigam, né, nas redes sociais aí, temos Facebook, Instagram, LinkedIn. E por favor, continuem conectados para responder a nossa pesquisa de satisfação, né? Agradeço novamente
e tenham uma boa tarde aí. Muito obrigado.